Boa noite, caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula semanal, no nosso curso de gestão de finanças, e gestão da Unifacvest. Eu sou a professora Beatriz Lúcia Salvador Bisotto, doutora em administração. Estou aqui para mais uma aula com vocês, ok? Espero que gostem, que tenham aproveitado. Nós vamos para uma parte teórica hoje, ok? E a parte prática fica para os próximos, um dos nossos encontros presenciais. Então, o que eu tenho aqui e tenho usado nas minhas apresentações, os planos de recuperação econômica pós-Covid. Então, nós estamos vivendo numa época que nós precisamos repensar nossa situação de empresa, nossa situação no nosso trabalho, nossa situação na universidade. É um momento bem crítico e delicado para todos nós. Então, eu costumo dizer, em uma palestra que eu assisti agora há poucos dias, que aos quais os palestrantes internacionais estavam falando que essa é uma era que veio, acabou e nós estamos começando outra. E nós precisamos ser digitais e mais flexíveis. Se assim nós não somos digitais e nem nós usamos a nossa flexibilidade, é complicado. E aí nós não conseguiríamos sair dessa situação que nós estamos, que esse vírus nos impôs, quer queira, quer não queira, ele nos impôs. Okay? Também eu uso dizer assim, a frase do Sócrates, que ele diz assim: só sei que nada sei. Então, quanto mais eu sei, menos eu sei. Seguindo esta ideia, eu tenho a minha também que eu uso. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Quando eu vou nos encontros, quando eu vou nos congressos, eu vejo assim, como eu sei tão pouco, e aí eu volto, eu estudo e continuo sabendo muito pouco. Aí eu chego à conclusão que o professor é um mero agente mediador do conhecimento. Por que falo isso? Porque nós temos o conhecimento que o professor nos passa, mas nós precisamos buscar mais e cada vez mais. Se nós ficarmos só no conhecimento que o professor passa, é muito pouco tempo. Nós passamos 1 hora, 2 horas junto com o professor. E qual a quantidade de horas restante que nós temos durante o dia e não fizemos nada. Eu falo isso, não fizemos, porque eu também já fui aluna, continuo sendo, e a gente se baseia somente naquilo que o professor passa. Isso não é o suficiente, nós precisamos estudar muito, precisamos saber cada vez mais. Então, a nossa matemática financeira aqui, ela nos acompanha, depois dessa pequena reflexão, nós vamos um pouquinho na nossa matemática financeira, que ela nos acompanha desde sempre. Nós não podemos ficar longe dela. Apesar de que, por muitas vezes, achamos que o que eu quero com matemática financeira? Estou fazendo um curso de gestão. Ok, um curso de gestão, muita matemática. Então, supomos que uma sociedade onde não existe a inflação, ou seja, os preços dos bens e dos serviços se mantêm inalterados, Então, por que eu estaria pensando em matemática financeira? Qual seria a preferência entre dispor uma certa quantia imediatamente ou no futuro? Isso a nossa matemática que vai nos dizer. Correto? Então, por que isso vai nos dizer? Porque se eu tenho, mesmo que não tenha inflação, que não tenha nada, nós sempre estamos em busca de uma alta liquidez. Então, para mim ter uma alta liquidez, eu preciso aplicar o meu excedente. O que é esse meu excedente? Meu excedente monetário. Porque nós precisamos ter, sim, um excedente. Nunca sabemos quando vamos precisar de um certo valor. Então, nós precisamos desse excedente, e esse excedente tem que nos render, tem que nos dar liquidez. Então, seria, assim como a gente está, seria indiferente eu dispor de uma certa quantidade de dinheiro hoje e no futuro o mesmo dinheiro? Não, nós precisamos ter esse dinheiro que eu estou usando, que eu estou economizando, eu vou ter que ele me dê um rendimento lá no final. Então, como o próprio autor aqui mesmo diz, o Souza, 2019,
Contudo, na prática, não é isso que se observa. Mesmo numa economia sem inflação, a preferência é sempre por uma liquidez e ela persiste. É do próprio ser humano, é do próprio nosso sistema. Nós corremos atrás sempre de uma liquidez. Ele persiste o tempo todo. Então, essa liquidez sempre nós vamos ter através do nosso excedente monetário, com aplicações, com juros, enfim, o que for, né? Então, nós temos aqui, né, como te diz, a forma mais antiga e também a mais usada nos dias de hoje, como seria o proprietário de um capital, um investidor, né, em potencial, tem uma promessa, um atrativo. Se ele vai investir hoje, ele quer um rendimento futuro, ele quer que esse rendimento seja atrativo. O que é esse atrativo? É um rendimento em cima do capital inicial que ele está colocando. Pois bem, o que é esse rendimento? Isso aqui se chama de juros. Mais adiante nós vamos ver os tipos de juros. Tá? Então, essa promessa deve ser reconstruir em termos de poder de compra o capital imobilizado. Quanto tempo esse capital que eu estou imobilizando, esse dinheiro que eu estou aplicando, vai me proporcionar um ganho de liquidez? Bom, quanto que é esse ganho de liquidez? Bom, cada um sabe aonde vai fazer a aplicação do seu dinheiro, o que vai fazer, ou do seu negócio, está imobilizando o seu negócio, quanto que esse negócio está me dando. Os juros, neste caso, sempre são expressos por uma taxa que incide sobre um valor imobilizado num período de tempo. Então, essa taxa de juros pode ser vista como uma remuneração, né, de uma unidade de capital. Lembrando que as taxas sempre são em percentuais. A taxa em percentual, ela é uma taxa, ela pode ser fixa e ela pode ser variável, tá? Por que ela é fixa? Se eu faço um contrato de uma taxa de juros de 1% ao mês, isso é uma taxa fixa. E se eu faço um contrato com uma taxa de juros num indicador que ele é variável, ela é variável. Então, a remuneração em cima do meu capital inicial, ela pode ser variável ou pode ser fixa, dependendo da taxa que eu contratei. Então, as taxas, como eu já falei para vocês, elas são ao dia, ao mês, à semana, à quinzena, ao ano, bimestre, semestre, enfim, mas sempre ela é expressa em percentual. Isso é a taxa de juros. Aí nós temos um problema remanescente que qual deve ser a taxa de juros legais? Cada instituição financeira, cada contrato, cada entidade, cada cooperativa, cada contrato vai estabelecer uma taxa de juros que é do momento o que cada instituição tem e oferece para seus clientes. Aí tudo bem. Mas e qual é que é o juro legal? Então, juros legais, juridicamente, eles são de 1% ao mês. Esses são os juros legais. Bom, agora se vocês, mas meu banco está cobrando 2,5%. Bom, foi assinado esse contrato e aí tem que ser revisto algumas questões, pode ser revisto, mas sabendo que ambas as partes assinaram e concordaram com este valor no momento da assinatura. Só tenho que vocês lembrem que o juro legal é 1% ao mês, certo? É indiferente dos juros que foram contratados. Você contratou um valor, uma taxa de juros de um determinado valor. 2,5%, 3%, 4% por mês, por semestre, enfim, o que for. Lembrando que os juros legais é 1% ao mês. Então aqui eu tenho essa apresentação aqui, ela é um pouco lúdica, como se fosse, por exemplo, se tu quisesse ensinar para uma criança matemática financeira, juros, eu tenho um capital inicial e eu tenho um capital final. Então eu começo aqui com 5 moedinhas e se eu for colocando todo dia uma moedinha, ou todo mês, enfim, o que for guardando as moedinhas, quando eu chego lá no final eu tenho X moedas.
Porque, por exemplo, para criança, você não consegue explicar o que é uma taxa de juro. Então, tu vai colocando moedinhas, tu vai dizendo, essa é a quantidade de moedas que você precisa para comprar tal situação, tal produto, um brinquedo que eles tanto querem. Aí eles vão criando essa ideia de rendimento, certo? Agora, aqui para nós, na nossa matemática, digamos que essas 5 moedinhas, sabe, aqui que nós temos, é meu capital inicial. No meio, esses três blocos de moedas ali que nós temos, seriam o nosso juro, né, que a gente está pagando ou está recebendo numa aplicação, né, esse juro, e lá no final nós temos o montante, que é um monte maior de moedas. Então, seria a diferença entre o dia que eu iniciei e o dia que eu estou concluindo. Esse período do meio é os juros que foram me rendendo, que foi acumulando. Isso para nós que somos da matemática, mas quando você estiver explicando para uma criança, a gente explica através de desenho mesmo. Aí depois nós temos as formas de remuneração. Existem várias formas, tá? Se eu estiver falando de remuneração de folha de pagamento, remuneração de pessoal, ela tem um sentido. Se eu estiver falando de remuneração de contratos, remuneração de empréstimos, ela tem outro sentido. Aqui, por exemplo, seguindo esse desenho, nós temos a nossa remuneração, né? Eu falei remuneração financeira e remuneração não financeira, ok? Aplicando-se a pessoas no seu trabalho, nós temos a remuneração financeira, que são todos os rendimentos que a pessoa tem, todos os rendimentos que nós temos, todos os adicionais. Já a remuneração não financeira são os benefícios que a empresa te dá, por exemplo, uma flexibilidade de horário, um vale cinema, um vale outras coisas que não é propriamente físico-financeiro. Então, isso se chama de remuneração não financeira. Isso é o caso de uma empresa. Já quando nós vamos para a nossa remuneração empresarial, nossa remuneração do nosso dinheiro, nós temos uma remuneração direta, fixa e variável. O que é uma remuneração direta, fixa e variável? Eu tenho uma remuneração direta, que eu estou ganhando um dinheiro aplicando numa poupança, numa aplicação financeira, em letras de câmbio, bolsa de valores, enfim, o que for, a um juro de 2%. Isso é remuneração fixa. Se eu estou aplicando na bolsa de valores, é uma remuneração variável. Eu não sei quanto que vai me dar, né? Também, se eu estiver aplicando, fizer um contrato, pela média do INPC dos últimos 6 meses, que é uma remuneração variável. Eu não sei quanto que ela vai me dar. Aí, quais são os benefícios de eu aplicar? Aí, bom, vamos ver, o banco X me dá benefício tal, o banco Y não me dá um benefício, se eu fizer uma aplicação lá, eu tenho uma isenção das taxas da conta corrente, eu tenho uma isenção, isso são benefícios, tá? que a gente tem. Então, essas são as formas de remuneração, tanto para a nossa pessoa física, nosso trabalho, como uma remuneração empresarial. Lembrando que a principal renda variável, aqui quando se fala nessa situação, na remuneração direta, fixa e variável, a principal remuneração variável aqui é a bolsa de valores. Você faz a aplicação na bolsa de valores, o teu rendimento, tu nunca sabe quanto vai ser e nem quanto tuas ações vão estar valendo. Aí nós temos aqui também mais um desenho lúdico, né? As formas de remuneração do nosso capital. Bom, aqui imagina se duas pessoas estão indo, né? Uma pessoinha está indo lá no banco, está conversando com o gerente, ela chega lá, ó, tem o X dinheiro para aplicar. Quanto que é de juro? Quanto vai me pagar de juro? É juro simples, juro composto? É o juro equivalente? São em meses, né? São esses os questionamentos que está sendo feito. Esse mesmo questionamento também pode ser se eu estou buscando um dinheiro lá no banco. Quanto que isso vai me render? Qual período eu preciso deixar ali? Quanto período eu vou deixar? Eu vou fazer uma aplicação numa renda fixa, eu tenho que deixar 6 meses, um ano? Então eu vou ter que avaliar. Bom, 6 meses, esse dinheiro eu não vou poder deixar em 6 meses. Então eu tenho que ver outras formas, né?
outras formas de que eu possa que se enquadre nas minhas necessidades. Então esses dois desenhos aqui são uma forma lúdica assim para tentar ver uma negociação entre uma pessoa e um banco ou pessoa com outra pessoa que tem o capital disponível para fazer aplicações, emprestar para as pessoas. Então, como eu falei antes, agora nós chegamos, né? Eu já tinha falado para vocês na outra aula sobre juros, tinha dado todas as explicações, todas as fórmulas, tinha explicado direitinho, mas né, para completar essa aula de hoje, para depois nós entrarmos com os dados usando HP, 12C e os cálculos, nós precisamos entender um pouquinho, dar uma reforçada, o que é juros simples e o que é juros compostos, tá? Então, lembrando a vocês que nós temos dois tipos de juros, sempre o juro simples e o juro composto. O juro simples, ele sempre é somente sobre o capital inicial. Então, se você faz um empréstimo, né, com um empréstimo e paga juros simples, eu faço um empréstimo de R$100 e eu estou pagando juros simples de 1%, eu vou ter lá e pagar em 12 vezes, então eu vou ter R$100 que eu tenho que pagar no final do ano, de 12 meses, e mais todo o juro que ocorreu durante esse ano todo, sabendo que não é juro em cima do juro, tá? Então eu devo R$100 e todo mês vai dar R$5, R$50 de juro, R$5 de juro, né? Todo mês vai dar isso, 5, 5, 5, 5, e lá no final do ano tenho tanto juro para pagar e mais os R$100 que eu comecei, foi o que eu pedi emprestado. Então isso é juro simples. Já o juro composto, ele incide em cima de juros. Se no primeiro mês eu peguei R$100, deu R$5 de juro, no mês seguinte eu vou pagar em cima de R$105 o juro. E no outro mês, 115, 120, e assim sucessivamente, todos os meses é juro sobre juro. Então, a diferença principal é o juro simples, eu pago o capital e mais o juro que deu no ano somente. Já o juro composto, ele incide em cima do meu capital e o juro mensal. Então, eu pago juro em cima do juro, juro sobre juros. Então, essa é a principal diferença. Aí temos assim, dizer que enquanto que o crescimento do juros simples é linear, linear, né, porque eu tenho esse e só vou acrescentando, os juros compostos são na exponencial. Então imagina, lembrando nossa matemática financeira, que a gente, né, lembra na exponencial, é na exponencial isso é na exponencial. Então, o juro simples, para vocês definirem, é sempre numa linear e o juro composto é numa exponencial. Então, sempre ele vai dobrar, triplicar de valor, né? É na exponencial. Como capital definitivo, o valor é financiado seja na compra de produtos ou de empréstimos em dinheiro, né? Indiferente o que eu estou, se eu estou pegando dinheiro ou se eu estou pegando produtos. Vamos pegar aqui um exemplo, deixa eu ver, um agricultor, um pecuarista, enfim, o que for. Eu posso contratar um juro bancário com quantidade. O que é? A minha dívida equivale a 100 sacas de soja hoje. Eu não sei quanto é o preço da saca de soja hoje, mas a minha dívida é equivalente a 100 sacas de soja. No final do ano, eu quero 150 sacas de soja. Ok? O valor é equivalente. Então, tem essa variação aqui do começo até o final. Mas a minha é quantidade, é 100 sacas de soja. Se hoje ela está valendo, hipoteticamente, vamos colocar R$200, hipoteticamente, lá no final está 500, bom, são 100 sacos de soja que eu tenho que pagar para o banco ou para outra pessoa. Então, por isso que se diz que é indiferente se for em dinheiro ou em produto, tá? Os juros compostos e as taxas de equivalência. Então, nós temos os juros compostos, que são recorrentes nas relações comerciais, né? Nas compras parceladas de longo prazo nos investimentos. Os juros podem ser
aliados a um vilão, né? Os juros podem ser um aliado e um vilão, porque hoje eu necessito de um valor, mas quando eu tenho os juros, eles vão se acrescendo muito. Também nós temos a taxa de equivalência. O que seria essa taxa de equivalência em cima do meu juro? Sabendo que ela tanto serve para o juro simples como para o juro composto, essa taxa de equivalência. Bom, eu contratei um empréstimo no dia 10 do mês. Eu vou pagar juro do mês todo? Não, eu vou pagar equivalente ao período que eu peguei. Então, se eu peguei o dia 10, eu vou pagar do dia 1º ao dia 10. Eu não pago, é equivalente. Eu vou pagar no dia 8 de dezembro. Vou pagar o mês de dezembro todo? Não, eu vou pagar até o dia 8 de dezembro. Então, isso são juros equivalentes. E aí, por isso que na aula anterior eu falei para vocês, né? Que eu preciso dividir os percentuais, se é em dia, mês, ano, né? Porque é por causa das taxas de equivalência, né? Equivalência de períodos de datas. Ao comparar os juros simples com os juros compostos, precisamos entender que o primeiro é calculado sempre sobre o valor do exercício anterior, ou seja, sobre o valor que eu contratei. Já o segundo é calculado sempre em cima do valor inicial. Então, que é o caso da exponencial, né? Eu tenho 100, 105, 110, 115, 120 e assim sucessivamente. Então, o juro simples é sempre numa linear e o juro composto é sempre numa exponencial. Daí, numa série de juros compostos, né? Aqui tem a fórmula que eu coloquei para vocês. Se vocês querem dar uma brincadinha com a matemática, depois podem colocar, né? Eu coloquei a fórmula. O capital é o nosso capital inicial que nós temos. Essa fórmula I mais o I no T na exponencial, então esse é a parte dos juros compostos que eu falei para vocês, sempre ele é na exponencial. Sempre precisam respeitar as regras matemáticas das grandezas, né? Qual é que eu calculo antes? Respeito às grandezas matemáticas. A taxa de juros é o I, o tempo é o nosso T, né? E o montante é aquele, né? O capital mais os juros, no final eu tenho o nosso montante. O que é? Eu apliquei um dinheiro e aí teve os juros. E no final, juntando os dois, o capital mais os juros, eu tenho um montante. Seja ele, se eu for para pagar, ou seja ele para receber. Da mesma forma, é a mesma fórmula que é utilizada. Eu coloquei um exemplo aqui onde tem todos os passos também para vocês darem uma brincadinha e treinarem, né? Todos os passos para fazer essa questão dos juros compostos no investimento. Então aqui também vocês podem dar uma brincadinha, podem olhar, podem entender. Eu coloquei todos os passos para que chegar aqui no final e marquei em vermelho, né? Para encontrar os juros, temos que, aí tem a fórmula J, que é o juro igual ao montante menos o capital. É bem simplesinho, bem fácil de fazer. Então, se vocês querem fazer um exemplo hipotético e treinando, é bem interessante. Fiz todos os passos. Daí, quando a gente for para a nossa aula prática, com certeza a gente vai já chegar melhor, porque daí vocês vão lembrar o exemplo que vocês tiveram, né, nessa aula e vão conseguir entender. Porque às vezes a teoria fica um pouco distante da prática, e quando a gente coloca ela nas nossas fórmulas, na nossa matemática, fica bem facilzinho. Então, a diferença entre juros simples e juros compostos: o juros simples utiliza uma fórmula diferente apresentada, né? Aqui, o que é capital vezes a taxa vezes o tempo. Muito simples. Então, é linear. Já os juros compostos é na exponencial. Então veja ali que é bem diferente, essa fórmula é bem diferente, porque ela vai na exponencial. Aqui também eu coloquei um exemplo que vocês podem usar e seguir, né, dos juros compostos, pensando no mesmo valor, na mesma taxa, vocês vão encontrar o valor aqui, para vocês darem uma brincadinha, né? Também eu fiz uma planilha, imaginando o mesmo 3 meses aqui,
uma prática de um investimento de R$ 1.000 a um juro de 10% ao mês por um ano, né? Então, vocês podem colocar numa tabelinha para vocês verem o juro simples, quanto que eu vou ter, o juro composto, tanto que eu vou ter. Okay? Isso faz parte de vocês como gestores, que vocês estiverem lá administrando um negócio, ou também o excedente de vocês, né, em busca de liquidez, podem fazer uma planilha e vocês vão fazer um comparativo. E aí vocês é que vão tomar a decisão de onde que vão emprestar. Então isso aqui eu deixei aqui para vocês darem uma olhadinha. E se querem brincar um pouquinho, né, com uma calculadora simples ali, um valor é baixinho, vocês conseguem fazer todas as operações. Também nós temos dentro disso um capital de giro e os descontos bancários. O que é? Geralmente o capital de giro ele é utilizado de uma forma assim que eu precise rapidamente de um valor, que não é para muito tempo. E esse capital de giro, os juros bancários são muito altos. Por que eles são altos? Porque é para pouco tempo, é um prazo curto, geralmente é em dias esse prazo. Então ele tem vantagens, né? Que ele é um processo muito rápido. Se vai no banco amanhã, consegue negociar, tem alguns créditos, algumas coisas, você consegue negociar rapidamente. Isso é uma vantagem. Eu preciso pagar a folha de pagamento agora essa semana. Okay? Tenho dinheiro para entrar, mas não entrou e tenho que pagar, né? Porque a multa que não paga o salário até o quinto dia útil é alta e também é o desconforto, né? Porque todos esperam receber o seu salário no quinto dia útil, no máximo. Então você vai lá no banco, pega um dinheiro para poucos dias até vir descontar a tua duplicata, enfim. Então isso é capital de giro. Então ele é utilizado para atender necessidades de curto espaço de tempo. Porém, tem as desvantagens, né? Tem a vantagem de ser rápida, a desvantagem de ser que as taxas de juros são mais elevadas, né, de outras linhas de crédito, principalmente para as empresas, tá? Essas taxas de juros variam de banco para banco. Não tem como a gente dizer qual é a taxa de juros. Cada banco tem a sua taxa, né? Cada pessoa que vai emprestar cobra uma taxa. A gente pode dizer que é taxa do momento também, né? Dependendo da tua necessidade, você concorda em pagar. Aí o que a gente faz? Seguindo nessa do capital de giro, também tem outra forma de se buscar dinheiro junto ao banco. É o desconto antecipado de duplicatas. As empresas trabalham normalmente com duplicatas. Vencimento, digamos, o mesmo exemplo que eu dei na apresentação anterior. Tenho que pagar folha de pagamento, tenho que pagar meus funcionários, quinto dia útil. Eu tenho duplicatas que vão vencer o dia 10. Mas aí como é que eu vou ligar para o meu cliente e pedir para antecipar as duplicatas? Não, né? Tem contratos, tem coisas que são respeitadas, que não pode ser feito isso. Aí eu vou lá no banco, negocio, eu quero um desconto, quero descontar antecipadamente essas duplicatas. O que seria isso? O banco te libera o dinheiro e ele depois desconta essas duplicatas. Só que para o banco te emprestar esse dinheiro, ele cobra. E cobra taxas que vão até 4, 5%, ou mais até. Aí você negocia com o banco, então tá. Quando venceu, chega o dia 10, o banco desconta a duplicata, o cliente vai lá, paga, e tudo bem. Digamos que você está precisando de R$ 10.000, um exemplo hipotético, essa taxa de juros que o banco vai te cobrar, ele pode te fornecer até R$ 8.000. Aí você está perdendo, né, esse que se chama de desconto bancário, você está perdendo R$ 2.000. Mas é uma necessidade que está sendo, que você precisa, ou não só da folha de pagamento, às vezes é um grande negócio que vale a pena. Tu está perdendo aqui, mas está ganhando lá adiante. Então isso se chama de desconto bancário. A fórmula que eu tenho aqui, né, o VB é o valor descontado, o valor resgatado, ou seja, o valor que eu efetivamente vou trazer. O N é meu valor nominal, o valor do título antecipado. Por que é antecipado? Eu estou antecipando, estou retirando antes a taxa nominal, taxa de juros ao dia,
porque como é para pouco tempo isso, então as taxas são ao dia, são juros altos mesmo, são taxas ao dia. O N é meu período de antecipação do título, então hoje, né, digamos que eu preciso descontar um que vence o dia 10. Hoje é dia 2, 8 dias. Eu tenho esse meu período é de 8 dias. Então, isso se chama de antecipação antecipação de desconto. A antecipação dos títulos geralmente ocorre por poucos dias, né, dos clientes pagarem. Então, foi isso que eu disse. Vence dia 10, eu preciso de dinheiro dia 3, 4. Então, eu vou pagar juros nesses dias. Então, geralmente, esse desconto bancário é em dias. Nunca vai para 30 dias mais, porque daí isso entra numa outra linha que o banco pode oferecer. Então, esse tipo aqui que eu estou falando de desconto bancário é para pouquíssimos dias. É antecipação de duplicatas. Aí nós temos, né, seguindo aqui, nós temos o valor presente e o valor futuro. O que é esse valor presente? O valor presente já é o que diz, né? É o que eu tenho hoje, e o valor futuro é o que eu vou ter lá adiante. Então, seria assim: eu tenho um valor X hoje e quanto que eu vou ter no futuro? Quanto que essas taxas de juros vão me dar nesse período de tempo? Quanto que vai me dar? Então, eu tenho um valor presente e um valor futuro. Nós, quando começarmos a trabalhar com a nossa HP, nós vamos ter o VP e o VF, né? Que é o valor futuro. Então, nós precisamos saber aplicar na nossa fórmula o valor presente e quanto que eu vou ter no valor futuro. Nesse meio tempo, nós temos tempo e nós temos taxa. Então, o valor presente é hoje, o valor futuro que vai ter lá adiante. Então, nós estamos terminando uma primeira parte da nossa aula e eu vou terminar ela com uma frase do Sócrates que diz assim, ó. Lembra que lá atrás eu sempre disse, ó, o professor é um mero indutor de caminhos. O que nós precisamos aprender é por nós mesmos. Tá? Então, o Sócrates diz assim: quando perguntado, o livro sempre te dá a mesma resposta. Então, quer dizer o quê? Você precisa estudar, você precisa estudar, você precisa estudar e você precisa ir em busca de conhecimento o tempo todo. Tá? Então, nós vamos para a nossa parte agora, nós vamos para a nossa amortização. Ok? Meus caros alunos, tudo ok para vocês? Nós vamos passar para a nossa outra apresentação, também que é a parte que nós vamos trabalhar, né? Só para lembrar vocês, enquanto vocês tomam um golinho d'água, eu também. Nós vamos para a matemática, né? A nossa matemática financeira. Nós vamos para outra parte que é a amortização. Então, lembrando para vocês, nosso curso de finanças e gestão da universidade. Tem o meu e-mail. Vocês têm dúvidas, me passem. Durante a semana eu respondo para vocês, me passem pelo e-mail, eu respondo sempre, que daí a gente tem escrito sempre, as dúvidas estão ali, são essas, prof, como que eu faço? Passe o e-mail que eu, no máximo, no decorrer do dia, eu respondo para vocês, certo? Então, nós vamos para o nosso sistema de amortização. Nosso sistema de amortização, nós temos 3 sistemas básicos de amortização que são usados. Por que eu vim para amortização? Porque nós agora conhecemos o que é juros simples, juros compostos, desconto bancário, capital de giro, né? Todos esses itens a gente já viu e agora a gente vem para o sistema de amortização. Então, nós temos o sistema Price, o SAM e o SAC, são os principais. O price são parcelas, a diferença dele é que a parcela sempre é fixa. Eu tenho uma parcela que ela é fixa, o que varia é meu juro. Uma parcela sempre é fixa. O SAM é uma média aritmética entre o price e o SAC. O SAC ele tem amortização fixa. Aí como é que vocês vão saber qual é o sistema que é melhor? Depende do que vocês vão fazer.
Depende muito como vocês vão negociar, para que eu quero, para que eu quero para um imóvel, eu quero para dinheiro, eu quero para um financiamento de um carro, um financiamento de casa, um financiamento da minha dívida, o que eu quero. Então, isso vocês deverão conhecer profundamente cada um dos sistemas, sabendo que o SAM ele faz uma média aritmética entre um e o outro. O que acontece aqui? Como eu também sou perita contábil, eu verifico e faço muitas perícias de clientes. Eu sou perita judicial, então eu faço perita para o juiz me chama para fazer o cálculo, tem uma dúvida. Um cliente diz que o price é melhor, o outro que é a amortização. Aí eu, como perita do juiz, eu tenho que fazer as três modalidades e apresentar qual é a melhor forma para quem o juiz está pedindo, né? Se era para o banco, se era para o cliente, eu tenho que apresentar. Então, eu tenho que fazer as três planilhas e responder as perguntas baseado nas planilhas. Então, eu faço diferente se é o saque ou o price antes, para depois fazer a média aritmética entre elas, tá? Então, primeiro tem que fazer o price, o saque, para depois fazer a média aritmética. Isso também vocês podem fazer nas empresas de vocês, ou vocês mesmo, quando a gente vai num banco, geralmente diz, é o price. Mas por que é o price? Né? A gente não sabe, então tem que conhecer. Por que é o saque? A amortização é fixa. Tudo bem, a amortização é fixa. Mas a parcela é fixa. Qual é que é o melhor? Só fazendo as duas, vendo os juros de cada uma, e aí você vai ver qual é que é a melhor. Então, o sistema price, o plano prevê a amortização de uma dívida a partir de prestações periódicas iguais e sucessivas dentro do conceito de termos vencidos. Né? Então, o que é isso? Amortização de uma dívida numa prestação periódica, igual e sucessivas. Eu faço em 12 parcelas fixas de tanto valor da prestação. Mas eu tenho o juro que ele pode variar. Tá? A prestação é composta por duas parcelas, amortização e juros, o que eu disse anteriormente. Então, eu tenho a prestação, que ela é fixa, mas tem os juros também. Tá? Como é que eu calculo o valor da prestação? Nossa, agora vem essa fórmula ali gigantesca. O cálculo é o mesmo da série de pagamentos iguais com termos vencidos, ou seja, tem toda essa fórmula ali, vocês vão enlouquecer, mas ela é bem facilzinho de fazer, tá? Não tem mistério nenhum. Principalmente quando vocês aprenderem a usarem HP. Usarem HP e fazerem esses cálculos na HP. A gente consegue fazer tudo isso no HP. Certinho? Mas até nós não chegarmos na aula da HP, vocês vão treinar aplicando exatamente essa fórmula e respeitando as grandezas matemáticas. Lembra lá das grandezas matemáticas, das nossas equações de segundo grau, no nosso segundo grau, antigo segundo grau, né, como eu sou do tempo. Então, vocês também, vocês mais recentes. Nós temos o SAC, que é um sistema de amortização constante, né? As amortizações periódicas são todas iguais, as amortizações. O sistema consiste na amortização de uma dívida através de prestações periódicas, sucessivas e decrescentes, em progressão aritmética, segundo o conceito de termos vencidos, né? Então, tudo bem. Amortização constante, né? Então, eu vou amortizando as prestações, elas vão diminuindo, e lá no final eu tenho o juro para pagar. Sabendo que as duas, tanto o saque quanto a price, no final delas, vai ter que terminar o cálculo zerado. Eu não posso dizer para vocês agora qual é das duas que é melhor, dependendo do que vocês forem fazer. Cada um vai ter que saber o que vai fazer, e vai ter que estudar, e vai ter que fazer uma projeção delas e olhar as duas, ver o que é melhor para cada situação. A professora disse que é melhor para financiamento da casa própria é essa, para financiamento de uma dívida é essa.
Cada um vai ver o juro que eles deram e as condições e o tempo. Então vai ter que ser feito as duas formas, saque e price, para ver qual é que é a melhor forma que lhe cabe melhor no seu bolso. O saque, então, que é a forma mais fácil de fazer, né? Essa formulazinha eu acho assim uma maravilha, uma brincadeira, né? Então, já que a outra tem divisões e tem uma série de coisas, essa é bem facilzinho. Então, o cálculo das amortizações constantes é feito através da divisão do valor do financiamento pelo número das parcelas. Então, o meu VP é o valor do meu financiamento dividido pelo número das minhas parcelas. Daí eu vou ter a amortização. Muito simplesinho. O valor das parcelas será a soma das amortizações com os juros. Então, este é facilzinho. O valor das parcelas no saque, né? É a soma da amortização mais os juros. A fórmula é muito prática. Essa aqui é até muito fácil demais perto da outra. Também terminando a nossa aula de hoje, eu tenho para dizer para vocês, né, que é costume de um tolo, quando ele erra, queixar-se do outro. É costume do sábio queixar-se de si mesmo. Nosso querido eterno Sócrates. Gurizada do meu coração, até a próxima aula. Próxima aula nós vamos falar sobre a aplicação da HP12C, e aí vocês terão toda essa parte teórica que eu já passei para vocês na outra semana e passei agora também, e vão praticando os exercícios e as brincadeirazinhas que eu deixei na aula para vocês. Um grande beijo para todos, até a próxima semana.